Paz do Senhor, é, estamos aqui novamente depois de algumas semanas, né, parados, né? Aprove a Deus em ficar esse tempo, né, um pouco, né, buscando a Deus, buscando a direção de Deus. Mas enfim, nós estamos aqui de novo no canal, estamos aqui de novo para poder ministrar na sua vida, trazer para você, trazer ao seu coração aquilo que Deus ele está fazendo na minha vida e quer fazer na sua vida, querido. E, então nós queremos dar continuidade daquele assunto, né, que foi o último vídeo que colocamos aqui, né, falando sobre pecado, falando sobre a iniquidade, falando sobre a transgressão. Queridos, nesses dias Deus ele quer trabalhar em nós, ele quer tratar dentro de nós, dentro dessa estrutura. Ele quer acabar, ele quer quebrar toda essa natureza nossa de pecado. Porque a gente sabe, a palavra de Deus fala que o que nos separa de Deus são o que? Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. É que existe um abismo, existe uma separação. Não tem outra saída, não tem outra saída. Se nós quisermos chegarmos, nos aproximarmos do Senhor, de Deus, não temos assim condições de ir normalmente com a vida cheia de pecado. Mas para isso, nós precisamos entender, eu e você precisamos entender essa estrutura. Porque essa estrutura que nós também chamamos de corpo do pecado, ela precisa ser destruída. Ela precisa ser destruída. Mas para isso, nós precisamos, querido, identificar em nós o que, aonde quebrar essa estrutura. Como? Primeiro temos que identificar. O salmista ele falava o seguinte: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, essa é a primeira coisa. Essa é a primeira situação. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você pode ter 30 mil anos de igreja, isso daí para Deus não importa. Não endureça o teu coração. Não ache que você já está preparado, você é o bambambam, porque você lidera algum cargo na igreja, você é importante na igreja. Meu querido, olha só. Vê se há algum caminho mau no teu coração. Vê se há algum caminho. Porque a palavra de Deus fala. Lá em Marcos 7:21 fala o seguinte, ó. Desculpa. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Pois do coração do homem vêm os maus pensamentos. Isso aqui está ligado aqui dentro de nós. Isso aqui está aqui. E aí Jesus ele vem falando. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultério. Mas você fala, eu não adultero. Mas tem maldade no nosso coração. Tem inveja, tem calúnia, tem arrogância, tem insensatez, tem mentiras. E aí? Será que até quando a gente vai fazer distinção de pecados? Ah, esses aqui eu não faço, então acabou. Não, não é assim. Todo tipo de pecado nos separa de Deus. Toda estrutura de pecado, seja uma mentira que for, me separa de Deus, querido. Te separa do Senhor. É essa mentalidade, é isso que Deus ele quer trazer para nós. Ele quer descortinar isso para mim e para a sua vida. E a gente precisa identificar isso através dessa estrutura de pecado, de iniquidade e transgressão. Só para a gente recapitular aqui um pouquinho, né? O pecado, a gente peca, automaticamente já se cria uma semente chamada iniquidade, que ela estimula, que ela vai desenvolver ali uma vontade,
de poder pecar de novo. Dali ela vai atiçar a transgressão e vamos pecar de novo naquela determinada área. Se eu tenho inveja, pequei com inveja, essa semente já vai estar brotada dentro de mim, já vai crescer dentro de mim e vai estimular. Vai estimular para eu poder o quê? Transgredir de novo, me rebelar de novo e ela vir a pecar, e vai, assim vai, e assim vai. E aí, e nisso existem vários outros pecados que Deus ele precisa quebrar isso. Mas para isso nós precisamos identificar e, olha, não tem outra saída senão o arrependimento, senão a confissão. Não tem outro caminho, querido. Só através do arrependimento. Deixa eu te falar aqui, muitas pessoas, elas acham que tudo já se fez novo. Ah, eis que tudo se fez novo e pronto. Se fosse assim, então para quê? Para que existe o arrependimento? Sim, o sangue de Jesus já foi derramado para nos perdoar, para nos purificar. Só que é o seguinte, nós precisamos tomar uma posição de possuirmos isso na nossa vida. O sacrifício já foi lá. Agora eu só vou validar ele na minha vida através do arrependimento, através da confissão. Confessai-vos os vossos pecados, e ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Aí o sangue de Cristo vai vir sobre a minha vida. Então, é por aí. Eis que tudo se fez novo quando a gente se entrega para o Senhor, aceita Cristo. O nosso espírito, ele sai de uma prisão, de um cativeiro. Opa, beleza. Só que existe o quê? A nossa mente, a nossa vida, estrutura de corpo e de mente. E Paulo ele vai falar sobre isso. Renovação de mente. Rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. E apresentai-vos a ele como um culto racional, metanoia, querido. O arrependimento, a palavra grega, metanoio, para arrependimento, é aí uma transformação de mentalidade. Se eu tinha inveja e eu me arrependo, eu choro diante de Deus, eu me arrependo e mudo a minha mentalidade. Eu não preciso me arrepiar, é bom falar em línguas e amém, glória a Deus, mas não precisa, é só posicionamento, querido. Eu preciso me posicionar em arrependimento. E dali o Espírito Santo vai me ajudar a mudar o meu comportamento, a minha mentalidade. E a minha conversão em relação àquilo que eu fazia, né, é a outra palavra que vem em arrependimento, é você mudar o teu rumo. Você estava fora de Deus, pecando, né, caluniando, com inveja, com roubos, enfim, com várias coisas, com mentira, com engano. Agora você se arrepende, você se volta para o Senhor. Mas para isso a gente precisa reconhecer. A gente precisa ter esse entendimento de pecado, de iniquidade e transgressão. Sabemos que o pecado, Deus ele fala que o salário do pecado é a morte. Lá em Tiago 1, 14, 15, ele vai dizer o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha a iniquidade aí, querido. Olha o mau desejo que nós temos. Ah, eu tenho inveja, eu sou invejoso. Já brotou aquela raiz de iniquidade, o meu próprio mau desejo. Então ele fala, cada um é tentado. Eu não sou tentado pelaquilo que eu não desejo. A tentação vai vir com aquilo que eu desejo. Aquele mau desejo que está aqui dentro de mim.
E ele continua, sendo por este arrastado e seduzido. É o que o Senhor fala em relação ao que o interior do coração do homem vem os maus pensamentos. Deixa eu te falar aqui, existe uma conexão. Deixa eu recapitular aqui para você, existe uma conexão entre esses desejos do coração com a mente. Se houver essa ligação entre os dois, meu querido, já era, a transgressão vem e executa, e nasce o pecado. É o que Tiago está dizendo aqui. Sendo então por este arrastado e seduzido, então esse desejo, olha só, então esse desejo que está no meu e no seu coração, esse desejo que eu tenho de odiar novamente, de ficar magoado de novo, ficar ressentido de novo. Oh, sabe o que acontece? Ele fala o seguinte: então esse desejo tendo concebido, o que ele está dizendo aqui? Que essa junção entre mente e coração, quando é feita essa junção, sabe o que vai acontecer? Dá à luz o pecado. Dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, nós sabemos, já estamos aqui careca de saber, vem a morte. Mas aí você pode até dizer para mim assim: ah, mas eu estou vivo. Ah, eu tenho um ressentimento, então, mas eu estou vivo. Tá, tudo bem, você está vivendo aí a tua vida física, mas você não sabe como você está dentro, fora da tua ligação com Deus, né? Aí muitas das vezes você quer a paz de Cristo que excede a todo entendimento e você não encontra. Aí você não sabe porque você não tem a paz. Você não sabe porque você está com tanta dificuldade assim. Por quê? Porque muita coisa morreu em você por causa dessa geração de pecado. Por quê? Porque você pecou, nós pecamos e foi gerado a morte. Foi gerada a morte. Foi gerada a separação entre nós e Deus, entre você e Deus. Querido, o mundo espiritual ele não brinca de ser mundo espiritual. Deus ele não brinca com a sua palavra. Nós temos aí, uma batalha ferrenha na qual Deus ele é superior de tudo, de todos. Mas existe aqui também uma força das trevas muito forte, que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive aqui, ele pega e pronto, acabou. Leva a sério. E nós precisamos levar a sério isso. Nós precisamos levar a sério de que se nós quisermos ter uma vida com Deus, precisamos sim de santidade, precisamos sim arruinarmos o pecado na nossa vida, querido. Então nós falamos um pouquinho sobre essa estrutura de pecado, de iniquidade, de transgressão. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu queria relembrar para você o pecado de rebelião. Muitas das vezes a gente esquece, a gente fala um pouco, ah, você é rebelde, as pessoas não gostam, a gente não gosta, eu não gosto. A gente não tem um entendimento do que é um pecado de rebelião, o que é se rebelar, o que é se revoltar. Entendeu? Então, o pecado de rebelião, quando a gente se rebela, a gente peca, olha que coisa forte, querido. É a revolta contra Deus, é quando eu me revolto, é quando você se revolta contra Deus, tirando, tirando, destronando, vamos usar esse termo aqui, destronando Deus do primeiro lugar da sua vida, querido. Quando você destrona Deus do trono da sua vida, né? Tira o Senhor do lugar de primazia na sua vida. Você sabe que isso é muito forte. A rebelião é isso, quando você destrona Deus do lugar de primazia na tua vida e você se assenta e toma todo o controle nas tuas mãos. Isso é rebelião. Isso daí é rebelar-se contra Deus. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Qualquer tipo de pecado que você venha a cometer, o primeiro pecado que vem é a rebelião.
Por quê? Porque você já destronou Deus da sua primazia, do controle da sua vida. Então, já entrou o primeiro pecado aqui, a rebelião. E se você for ver esses três componentes, se você for ver o componente aqui da transgressão, né, ele tem a origem na rebelião, o pecado tem a origem na rebelião. É por isso que Satanás, ele para poder atingir a Deus, ele jogou isso na vida do homem. Ele tentou e conseguiu, planejou, projetou e jogou isso no coração do homem. E fez isso. Então a gente precisa, querido, você precisa ter esse entendimento. E você precisa fazer que nem um salmista. Eu de novo eu falo para você aqui, Senhor, vê se há algum caminho mal em mim. Reflita a tua vida. Escreve, vê cada área, confessa cada área, querido. Busca o Senhor em cada. Entra no teu aposento, entra no teu secreto com Deus. Dali você vai anotando e vai colocando diante de Deus e vai quebrando. Vai quebrando toda a influência de pecado, de iniquidade, essa raiz, meu querido, que fica te estimulando. Né? Às vezes a gente fica com mais. Eu tô tranquilo agora. Mas isso daí é que nem a isca quando você vai pescar. O peixe, às vezes, ele tá lá embaixo, mas às vezes, quando o cara joga a isca aqui, daqui a pouco ele vem. Então, Satanás, ele é sagaz. No momento certo, ele vai querer jogar a isca para você chegar e cair de novo, pecar de novo. Quantos de nós já passamos, puxa, parecia que eu já estava liberto daquilo, pô, e veio de novo, eu caí de novo com aquilo. De novo, já tinha anos e anos, parecia que eu já estava liberto disso. Quantos já passaram por isso? E de repente vai e cai. Mas é porque não houve essa quebra de iniquidade, querido. Não teve essa confissão, não teve esse arrependimento. Para o sangue de Cristo entrar e quebrar isso. Para isso que Cristo se revelou. Para destruir as obras de Satanás. É isso aí, para quebrar o pecado. Quebrar essa iniquidade na nossa vida. Mas precisa ser confessado. Precisa ser colocado diante de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis, se você fizer o bem, não será aceito? Se por acaso você fizer o bem, você não será aceito? E ele fala o seguinte, eis que o pecado, ele bate a porta. Mas basta você dominá-lo. Mas você deve dominá-lo. Como é que você vai dominar ele assim? Se ele vai bater na porta de novo, subir aquele desejo no teu coração, você precisa confessar. Você precisa ir para a cruz. Você precisa se posicionar diante de Deus e confessar. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre iniquidade, sobre esse item, sobre esse componente aí que constantemente está nos induzindo, nos influenciando a pecar em determinadas áreas que já foram ativadas na minha e na sua vida. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse componente aí, chamado iniquidade. E aí a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai ver de onde veio, da onde vem a iniquidade. E a gente pode perceber, né, e ver que lá em Ezequiel 28:15 ele começa a falar assim, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, ele vem falando assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade,
até que em ti se achou iniquidade. Aqui o texto está falando de que? De Lúcifer, lá no céu. Perfeito era nos seus caminhos, desde o dia em que foste criada. E aí ele vem falando, até que em ti se achou iniquidade. E no versículo 18 ele vem falando assim, vem dando continuidade, e vem falando assim, pela multidão das tuas iniquidades. Olha só, começa com iniquidade, achou iniquidade o texto. No 18 já fala que na multidão das tuas iniquidades. É assim, querido. É assim que acontece na minha e na sua vida. Um abismo chama outro abismo. Uma situação de pecado, ela vai induzir para novamente. Aí ativa uma situação, ativa a mentira, ativa a decepção, a desilusão, o ressentimento, a mágoa, a ira. Olha só, olha quantas iniquidades elas vão sendo ativadas e a gente vai ficando preso, a gente vai ficando amarrado nisso. Então ele vem falando aqui pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio. Preste atenção aqui no texto. Na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Olha só, nós, nós sabemos que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Então, quando a nossa vida fica cheia de iniquidade, a profanação começa a subir, começa a ficar cheia. Nós começamos a profanar, a nossa vida começa a ficar suja, imunda, de tanta iniquidade. É o que ele está falando aqui, ó. Profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Deixa eu te falar aqui, querido, olha só. Existe uma situação, uma realidade. Aqueles que vivem em pecado, aqueles que vivem em iniquidade, existe um juízo sobre essas pessoas. Se nós continuarmos vivendo embaixo, sob o domínio de iniquidade, de pecado, existe um juízo, querido. Existe um juízo, na qual o julgamento está aí. Até quando? Até quando nós iremos guardar? Não estou aqui para julgar ninguém. Eu vejo a minha vida. É claro que a palavra de Deus fala que nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Mas eu não estou aqui. Primeiro, eu não. Assim, eu não conheço, não sei quem vai ver esse vídeo. Não te conheço. Mas você precisa vasculhar a tua vida, querido. Na qual, porque esse juízo pode vir sobre a tua vida. Não é ameaça, não, querido. Isso não é ameaça. Então a gente precisa estar atento. Porque se nós vivermos influenciados e amarrados, vivendo nesse cativeiro, querido, de iniquidade, no pecado, vai vir um juízo. O fogo vai nos consumir. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A palavra dele é tremenda, querido. O Senhor realmente, o Senhor ele fala, né? E a palavra de Deus fala que o obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, vamos obedecer. Vamos viver essa realidade na qual a gente não pode viver uma vida de oba-oba. Ah, não, Deus me perdoa, Deus é bom. Deus é justiça, querido. Deus ele não se compactua com o pecado. Ele não se compactua com o pecado, com a iniquidade. Então a gente pôde ver aqui de onde veio a iniquidade. E o interessante é que
dentro dessa iniquidade, a gente pode ver que subiu o orgulho. Querido, deixa eu te falar aqui. O orgulho é um fator assim que pega muito cristão, ainda mais quando ele tem um cargo na igreja, quando ele se posiciona em liderança. O orgulho, o orgulho ele engessa, ele torna um homem religioso. E a gente vê que o orgulho, ele subiu no coração de Lúcifer. E a gente pode ver lá em Isaías 14, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim, ó: Tu dizias no teu coração, subirei ao céu. Vamos botar o eu aqui, porque o orgulho fala muito do eu posso. Não, eu sou o santo, eu estou cheio do poder de Deus, eu não tenho problema, eu estou bem com Deus, eu. Isso aí é uma característica muito forte de um orgulhoso, né? Eu sei que às vezes as pessoas chegam assim, eu posso todas as coisas que me fortalece. Amém, você pode dizer assim, posso sim, todas as coisas, mas na dependência daquele que me fortalece, não em mim mesmo. Então aqui ele falando assim, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. E no versículo 14: Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então a gente viu aqui um pouquinho sobre, sobre a iniquidade, da onde veio, como, como foi isso. E Satanás, ele joga essa semente no coração do homem para ele ficar preso, para ele ficar enredado nessa iniquidade, querido. Isaías 59, 2 fala o seguinte: mas as vossas iniquidades, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha aqui, ó, é a nossa iniquidade, a palavra de Deus. Vou repetir aqui, Isaías 59, 2. Depois você abre a tua Bíblia e lê e medita e reflita nisso. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ele vem falando assim, ó, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Olha só, já parou para analisar esse texto? Primeiro ele fala que as nossas iniquidades faz separação, nos separa de Deus. Depois ele fala que os nossos pecados esconde o rosto de Deus para que ele não vos ouça. É isso que acontece, querido. Isso é muito forte, é uma responsabilidade, querido. É uma responsabilidade, irmão, irmã, que a gente precisa refletir, analisar. Você quer andar com Deus, você quer ter uma vida com Deus, você quer se aproximar de Deus. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Não é de qualquer maneira. Porque muitas das vezes a gente ora e a gente não ouve a voz de Deus, querido. Por quê? Muitas das vezes você ora e você não tem nem a resposta de Deus. Por quê? É porque Deus está lá no céu, lá calado? Será que é por causa disso? Será que é por causa disso? Por quê? Porque quanto tempo que você ora querendo uma resposta de alguma coisa e você não tem. Você não consegue assimilar a voz de Deus. Você não consegue perceber a voz de Deus. Por quê? Será que você já não parou para ver o que está acontecendo?
Porque olha só, deixa eu te falar, Deus ele fala, Deus ele é uma pessoa, Deus ele prepara até uma mesa e senta conosco, fala de relacionamento, ele se relaciona conosco. E uma pessoa que relaciona com outra pessoa, ela fala. E existe uma troca de diálogo. Quanto tempo que você já parou para pensar? Será que você não percebe, de repente, que você faz parte dessa situação que a gente acabou de ler aqui? As vossas iniquidades, as suas iniquidades têm feito a separação entre você e Deus. Os pecados têm feito com que o rosto do Senhor tenha virado para ele não te ouvir. Os seus pecados têm escondido o rosto do Senhor para que ele não vos ouça. Chegou a hora, querido. Chegou a hora de você agora, nesse período, nessa situação que nós estamos vivendo. Ah, meu Deus, separa um período, separa um tempo. Separa um tempo. Separa um tempo, é você e Deus. É você e Deus, querido. É você e o Senhor. Deixa eu falar, Jesus ele te ama, Deus ele te ama. Deus ele não está lá no céu com um cajado para dar um cajadada na tua cabeça, não. Deixa eu te falar aqui, com amor eterno ele tem te amado e com benignidade ele tem te atraído. É isso. Deus ele te ama de tal maneira, meu Deus, ele te ama de tal maneira que ele deu seu próprio filho. Ele não poderia, ele não tinha assim situação nenhuma para chegar. Jesus vai lá e morre por ele, por ela. Não. Mas ele deu seu filho Jesus. Ele deu seu filho Jesus por você, querido. Não se sinta acusado, não se sinta para baixo, dizer não tem jeito para mim. Tem sim. É só você abrir a sua boca. É só você, ai meu Deus do céu, é só você chegar e se humilhar diante dele. E dizer, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Oh, Deus ele te adotou. Hoje você pode chegar e chamar assim, Abba Pai. Hoje você pode chegar e falar para ele, tu és o meu Pai. E você chegar e contar toda a tua vida para ele, dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa nessa área, me perdoa nessa outra área, me perdoa nessa outra área, me perdoa nessa outra área. E você confessar e você vai ver o amor de Deus, a graça, o favor dele sendo derramado sobre a tua vida. É isso que Deus tem para fazer na tua vida. Fecha os seus olhos agora, abaixa a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar na sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Com amor eterno, o Senhor tem nos amado e com benignidade o Senhor tem nos atraído. O teu amor nos constrange, Senhor. O teu amor, Senhor, nos faz, Senhor, realmente olhar para nós, olhar para cada mazela nossa, Senhor. Olhar para cada situação de pecado nossa e chegarmos diante de Ti, Senhor, falar assim, Senhor, Pai, pequei contra Ti, pequei contra os céus. Eu quero nesta hora Te pedir, Senhor, que Tu venha fortalecer a vida do meu irmão, da minha irmã nesta hora, Senhor. Oh, Deus, faça eles, Senhor, aonde eles estiverem nesta hora. Oh, Deus, se curvarem diante de Ti, dobrarem os seus joelhos, Senhor, e confessar diante de Ti. Oh, Deus, e aí com certeza o Senhor vai se aproximar deles como um pai, ou como alguém, ó Pai, que quer abraçar, quer dizer, oh meu filho, oh minha filha, Tu és importante para mim. Oh Deus, eu abençoo cada um. Deus, eu ministro, Senhor, a vitória, eu ministro, Senhor, a Tua graça, o favor na vida de cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-os, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Graças te damos, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos pela vida. Ó Deus, a vida de Cristo, Senhor. Porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti, ó Deus, nós somos limpos, purificados, ó Pai, e podemos
ter livre acesso, Senhor, através do arrependimento, através da confissão. Podemos chegar perto de Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por esse dia, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, ficam na paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Estamos juntos. Amém. Aleluia.